Não havia mais horizonte, apenas luzes que se repetiam, uma após a outra, sem fim, até que de repente o caminho terminou. Ele se viu diante de uma clareira. O chão era de pedra úmida, coberta por musgo, e o ar estava mais frio, cortante, como se tivesse atravessado um portal invisível. No centro, erguia-se uma construção antiga, um arco de pedra negra, alto, coberto por... O rapaz chamava-se Carlos. Tinha 22 anos, o corpo magro moldado pelo trabalho braçal no campo e olhos escuros que sempre carregavam um traço de cansaço. Trabalhava na mercearia da vila desde cedo da manhã até o cair da noite, ajudando no balcão, carregando sacas pesadas, organizando prateleiras. Era um serviço que exigia muito de suas mãos e de seus ombros, mas garantia o sustento para a mãe e a avó, que dependiam dele em casa. Todos os dias, quando fechava a mercearia, pegava o mesmo caminho de volta, uma estrada rural de quase 3 quilômetros que cortava plantações de milho e um pequeno trecho de mata rala antes de alcançar a sua casa. Aquela estrada já fazia parte dele. Conhecia cada detalhe. A porteira enferrujada de madeira no início, as marcas fundas de carroça no chão, as cercas de arame farpado que delimitavam as terras, até mesmo no escuro, sem uma lanterna sequer. Conseguia seguir sem se perder. Caminhar por ali era tão automático quanto respirar. Naquela noite, porém, estava mais cansado que o normal. O caminhão de mantimentos chegara atrasado, e ele precisou descarregar tudo sozinho até mais tarde. Quando saiu da vila, o silêncio já reinava. As luzes das poucas casas estavam apagadas, e nem os cachorros latiam. O suor colava a camisa em suas costas, e o vento frio que soprava da mata grudava-se ao corpo, fazendo-o arrepiar. A estrada era solitária, mas essa solidão nunca o incomodou. Pelo contrário, gostava daquele momento de isolamento, quando podia respirar fundo e sentir apenas o cheiro úmido da terra e das folhas secas. Às vezes, o coachar dos sapos perto do brejo lhe fazia companhia, ou o canto distante de um grilo que parecia ecoar mais alto na noite. Era o trecho do dia em que sua mente descansava, livre de obrigações. Desde criança, percorria aquele caminho. Corria por ele para chegar à escola, que ficava alguns quilômetros mais adiante, e depois para brincar com os amigos da vila. Mais de uma vez, voltara para casa tarde da noite, ouvindo o farfalhar das árvores sem sentir medo algum. O caminho fazia parte de sua vida, quase como uma extensão de sua própria casa. Mas, naquela noite, algo estava diferente. Quando alcançou a curva que marcava metade da estrada, Carlos notou uma claridade estranha à frente. Parou, franzindo a testa, apertou os olhos, tentando distinguir o que era aquela luz em meio à escuridão tão familiar. E então viu lanternas, não uma ou duas, mas dezenas delas, alinhadas lado a lado em fila, formando um caminho iluminado que parecia se estender até o horizonte. Eram lanternas antigas, de metal escuro, semelhantes às que vira uma vez em uma feira de antiguidades, mas cada uma delas acesa com uma chama amarelada que oscilava suavemente. Não havia vento suficiente para balançar as chamas, e mesmo assim, elas tremulavam, como se respirassem em uníssono. Carlos sentiu o coração acelerar. A estrada que conhecia tão bem nunca tivera aquilo.
Aquilo não fazia sentido. Quem teria colocado lanternas ali? E por quê? Deu alguns passos cautelosos, o cascalho estalando sob suas botas. Aproximou-se da primeira lanterna, estendeu a mão e tocou o metal. O frio que sentiu o fez recuar. Não era apenas frio de objeto esquecido à noite. Era gélido, como pedra de rio no inverno, mesmo com a chama ardendo viva dentro dela. Ele respirou fundo, tentando afastar o arrepio que subia pela espinha. Pensou em voltar, mas ao olhar para trás, teve a estranha impressão de que sua casa parecia mais distante, como se o caminho tivesse se alongado sem que ele percebesse. Virou-se novamente para as lanternas. O brilho delas pulsava, formando uma linha hipnótica que convidava a avançar. E contra o próprio instinto, Carlos deu mais um passo, depois outro, e então começou a seguir o caminho iluminado, sem imaginar que cada passo o afastava para sempre da noite tranquila que ele achava conhecer. Carlos respirou fundo e seguiu. Cada passo parecia mais alto que o normal, como se o som ecoasse dentro de um espaço vazio. A primeira lanterna ficou para trás, depois a segunda, a terceira. A estrada que antes conhecia tão bem parecia se transformar diante de seus olhos. O ar ficou mais pesado, como se a noite tivesse engrossado ao redor dele. Até o vento, que antes soprava leve e frio, agora havia desaparecido. O silêncio era absoluto. Nem o coachar dos sapos, nem o canto dos grilos, nada. Apenas o som das próprias botas contra o chão. A cada passo, o silêncio parecia mais sufocante, como se a estrada quisesse engolir todos os sinais de vida. Olhou para trás e seu coração disparou. O caminho de onde viera estava muito mais distante do que deveria estar. Era impossível. Aquela curva, que ficava a poucos metros, agora parecia ter recuado dezenas de passos. A sensação era de que a estrada se esticava, afastando-o da própria casa. Um arrepio percorreu-lhe a espinha, mas seus pés continuaram, quase contra sua vontade. A cada lanterna ultrapassada, uma estranha vertigem o dominava, como se estivesse andando em círculos, preso em um labirinto invisível. As lanternas piscavam em sincronia, como se respirassem junto a ele. O brilho amarelado delas lançava sombras que se contorciam nas pedras e no cascalho, sombras que não pareciam responder ao seu corpo, mas a algo que não estava ali. Carlos esfregou os olhos, tentando se convencer de que era apenas o cansaço, o peso de um dia longo. Mas os sussurros começaram, baixos, arrastados, sem forma clara. Não vinham de nenhum lugar específico. Estavam no ar, nas lanternas, talvez até dentro da sua própria mente. O som não dizia palavras compreensíveis, mas havia cadência, havia ritmo, como se fosse uma língua que ele não conhecia, mas que o reconhecia. O coração batia tão forte que doía. Quis correr, quis gritar, mas a garganta se fechava. A única coisa que conseguia fazer era continuar caminhando. O tempo perdeu significado. Podiam ter se passado minutos ou horas. O que antes era estrada de terra, agora parecia outro lugar. Um espaço suspenso, cercado apenas pela fileira infinita de lanternas. Não havia mais horizonte, apenas luzes que se repetiam, uma após a outra, sem fim, até que de repente o caminho terminou. Ele se viu diante de uma clareira. O chão era de pedra úmida, coberta por musgo, e o ar estava mais frio, cortante, como se tivesse atravessado um portal invisível. No centro, erguia-se uma construção antiga, um arco de pedra negra, alto, coberto por símbolos entalhados que lembravam cicatrizes pulsantes. Quando desviava o olhar, tinha a impressão de que os símbolos se mexiam, mudando de lugar lentamente.
As lanternas que o guiaram agora formavam um círculo perfeito ao redor do arco. O brilho amarelado delas iluminava as paredes de pedra, mas as sombras projetadas não obedeciam à luz. Elas se contorciam sozinhas, como criaturas presas, tentando escapar do chão. Carlos estremeceu e então ouviu passos. Primeiro fracos, depois mais fortes. Muitos passos, como dezenas de pessoas correndo ao redor da clareira. O som vinha de todos os lados, mas não havia ninguém. O chão vibrava levemente, e a cada segundo os passos ficavam mais próximos. Ele girou o corpo em todas as direções, mas só encontrou vazio. O medo se espalhou como veneno em suas veias. Tentou mover as pernas, mas estavam presas, como se raízes invisíveis o segurassem ao chão. A respiração ficou curta, o peito arfando em desespero. E então viu. No centro do arco havia uma última lanterna, diferente de todas as outras. Era maior, mais imponente, quase como um altar. Mas, em vez de luz, dentro dela havia escuridão. Uma escuridão que não era ausência de brilho, mas uma massa viva, pulsante, que se contorcia como fumaça negra. Ele quis desviar os olhos, mas não conseguiu. Aquela escuridão o chamava, puxava sua mente para dentro, como um abismo infinito. Em um instante, compreendeu, sem palavras, sem explicações, que jamais deveria ter seguido aquelas luzes. Os passos cessaram. O silêncio caiu sobre a clareira, mais pesado que antes. E então, atrás dele, uma respiração, lenta, quente, úmida. O ar cheirava a ferro enferrujado e a terra revolvida como um túmulo aberto há pouco. O hálito soprou em sua nuca, e Carlos sentiu a pele gelar, os músculos travarem. Quis gritar, mas a voz não saiu. Sua boca se abriu em silêncio. Apenas um suspiro sem som. Foi nesse instante que as lanternas se apagaram todas ao mesmo tempo, e a escuridão o engoliu. Naquela noite, Carlos nunca chegou em casa.